Como montar um portfólio de investimentos? Se você tem essa dúvida, fica comigo aqui nesse vídeo, que hoje eu vou te mostrar um caso real de um cliente aqui da consultoria de investimento, como a gente encontrou a carteira desse investidor e como ela está hoje. Se você ainda não me conhece, meu nome é Luciano Herzog, eu atuo como consultor de investimentos e também sou o criador desse canal. Se você gosta de conteúdos relacionados a finanças, investimentos, economia em geral, considere se inscrever no nosso canal. Bom, por que eu decidi gravar esse vídeo? A gente já está criando conteúdo aqui no YouTube já desde o início do ano, já faz mais de 8 meses, e muitos investidores me procuram com dúvidas, né? Ah, Luciano, eu tenho um fundo de previdência, analisa para mim, será que tá bom? Eu tenho uma ação XYZ, será que ela é boa, é ruim? Mas poucas vezes eu recebo a pergunta de como montar o portfólio, de qual a macroalocação ideal. E eu entendo que é aí que é a grande sacada do investidor, principalmente o investidor pessoa física. A gente trabalha muito o asset allocation aqui na consultoria de investimentos e isso é responsável pela maior parte do retorno do investidor. Então, eu resolvi trazer aqui um case de um cliente que eu atendo, obviamente, eu vou preservar o nome do cliente, né? Vou trazer apenas alguns prints de como que foi que a gente encontrou a carteira do cliente e qual foi o trabalho que foi feito. Então, vou tomar liberdade aqui de compartilhar minha tela para apresentar para vocês. Então, aqui está a apresentação do estudo. Bom, essa lâmina aqui eu copiei lá do estudo inicial, né? Então, quando ele chegou aqui, qual que é o primeiro passo que a gente tem que fazer? É o diagnóstico. O primeiro passo é a gente entender qual que é o momento de vida do investidor, qual que é o perfil dele, qual que é a tolerância a risco. Essa é a primeira pergunta, grande pergunta que tem que ser feita. Quando a gente vai montar um portfólio, a primeira coisa que a gente tem que entender qual que é a tolerância a risco do investidor. A gente precisa saber quanto ele está disposto a aceitar de volatilidade. A partir disso que a gente vai trazer uma meta de retorno também. Essas aqui foram as informações básicas levantadas na primeira reunião, na reunião de diagnóstico. Então, o valor do patrimônio do cliente, nesse caso aqui era 1,8 milhão, qual que era o momento de vida dele, então ele ainda estava no momento que estava com renda ativa, né, trabalhando, ele não estava aposentado ainda estava longe, com 50 anos de idade, na época que começou aqui na consultoria, ele estava na assessoria, o portfólio dele de investimentos foi através de produtos indicados pelo assessor, tinha um perfil de risco moderado, então não era nenhum cliente agressivo, nem conservador. O grande objetivo dele é investir por longo prazo para a aposentadoria, justamente pensando em complementar a aposentadoria dele do INSS. Então tem um bom tempo ainda pela frente. E outra coisa muito importante, não tinha nenhuma necessidade de retirada daqueles valores no curto prazo. Isso também é outro aspecto extremamente importante de levar em consideração na hora de montar um portfólio. E também uma capacidade de aporte de R$10 mil por mês. Esse é outro fator muito importante, a capacidade de aporte do cliente. Os clientes que têm geralmente o melhor desempenho nas carteiras aqui que a gente acompanha são os clientes que vêm aportando mensalmente. Então, feita essa reunião de diagnóstico, a gente foi entender, pegou todos os arquivos da corretora do cliente, foi entender qual que era a situação dele atual. Então, a gente vai analisar uma carteira, a gente sempre vem do macro para o micro. Então, a gente pegou todos os ativos que ele tinha, colocou eles numa planilha e gerou esse gráfico aqui. Então, primeiro lugar que a gente viu, tinha 21% da carteira em COIs, tá? Então, tinha um percentual muito alto nesse tipo de ativo, que é um ativo que não dá liquidez para o investidor, tá? Então, ele deixa o patrimônio travado por 3, 4, 5 anos, e muitas vezes ele dá só a rentabilidade mínima garantida. Então, não é um bom investimento, a gente não indica aqui na consultoria. Pós-fixado tinha um valor pequeno, aqui no Brasil a gente sempre tem uma renda fixa muito grande, então poderia ter um valor maior em pós-fixado. Pré-fixado na carteira, muitos bancos ali, emissores com uma qualidade duvidosa. Tinha muito CRI, CRA e debêntures muito longas, prazos ali beirando 2040, um pouco para cima, um pouco para baixo. Isso também é outro problema muito grande, bem desalinhado assim em nível de taxas também. Ações, ele tinha uma carteira automatizada, então também não era a melhor carteira do mundo, né? E tinha um percentual relativamente grande de ações no portfólio e muito pouca exposição internacional. Tinha apenas um fundo internacional que representava 1% da carteira.
Então aqui nesse slide aqui a gente traz esses principais pontos, né? A questão do COI, pouca exposição no CDI, a carteira de ações, né, automatizada, os títulos de renda fixa privado lá para vencimento próximo de 2040 e pouca exposição internacional. Basicamente foi esse o diagnóstico da carteira que a gente fez para ele lá no início. E qual foi nossa proposta de carteira, levando em consideração o perfil dele e o momento de vida dele? Bom, a gente recomendou a carteira desse sentido aqui. A gente criou uma segunda conta na corretora, deixou o COI, algumas rendas fixas longas que a gente não conseguiu sair naquela conta que ele já tinha, e o restante dos ativos a gente portabilizou para uma segunda conta, onde a gente começou o nosso trabalho do zero, vamos dizer assim. Então a gente colocou maior parte em pós-fixado, ainda naquele momento, ainda era um momento ainda que a Selic ainda estava subindo, a gente entendia que ia acontecer isso, e de fato foi, né? A gente surfou toda essa alta de Selic, esse período que a Selic ficou muito alta. Mantivemos 10% em pré-fixado, também é uma alocação interessante, quando a gente cuida bem o emissor e o duration também, né? Muito prazo, isso aqui é uma coisa que a gente olha muito, o prazo da renda fixa aqui, tá? Uma parte de renda fixa inflação, 20%, então também cuidando muito o duration, tendo o título muito longo, a gente cuidando bem onde está alocando, tá? Então a gente já tem aqui 80% do patrimônio só em renda fixa, lembrando que ele é um cliente moderado, isso aqui pode mudar de acordo com o perfil do cliente, se é mais agressivo, mais moderado ou mais conservador, tá? Conservador pode ser 100% em renda fixa. A gente trocou a estratégia de ações, a gente cancelou aquela carteira automatizada, reduziu para 10% do patrimônio dele em ações, e a gente escolheu uma estratégia que a gente tem aqui na consultoria de dividendos, tá? Então, uma carteira proprietária aqui da consultoria de dividendos, a gente alocou 10% da carteira, a carteira performou super bem nos últimos 2 anos. A gente colocou, então, 8% de exposição internacional. Nesse caso, o cliente não quis abrir conta em corretora no exterior, a gente fez ela através de ETFs, tá? De BDRs de ETFs, negociados aqui na B3. Então, também a carteira performou muito bem nesse período, porque a gente fez uma seleção, não foi um BDR só, foram vários, então fez uma seleção muito boa aqui. E 2% em ouro, que está como reserva de valor. Isso é super importante ter na carteira do cliente, em virtude da correlação dos ativos. Como ele tem uma exposição em bolsa, o ouro ele tem uma correlação negativa com a bolsa, ou seja, momentos que a bolsa cai, ele sobe, momentos que a bolsa sobe, ele cai, né? Então isso vai diminuindo a volatilidade da carteira. Nunca vai zerar a volatilidade, mas ajuda a diminuir bastante. Aqui nesse gráfico a gente pode ver bem esse movimento de correlação negativa que eu estava falando. Então aqui na linha verde escura tá o ouro, tá aqui representado pelo ETF Gold 11, e na linha verde clara o ETF BOVA 11, representando o índice Bovespa. Então, a gente pode ver aqui no momento, por exemplo, que a Bolsa Brasileira estava caindo aqui nesse período, o ouro teve um comportamento contrário. E aqui, novamente contrário, o ouro caindo e Bolsa subindo. Então, no curto prazo, é uma tendência muito grande de ter essa correlação negativa, então por isso é muito interessante ter esses ativos de hedge na carteira. Bom, aí agora vocês devem estar se perguntando, pô, Luciano, está 2 anos com esse cliente, como é que está a carteira dele hoje? Aqui eu printei a tela da corretora, onde tem as informações sobre o retorno do cliente. A carteira dele é a linha amarela e a linha verde é o CDI. Então a gente consegue ver aqui que a gente conseguiu entregar um bom retorno com uma volatilidade controlada, que é isso que a gente procura para o perfil moderado, né? O moderado é aquele cara que aceita uma determinada nível de volatilidade, mas não uma volatilidade tão grande como o cliente agressivo, o investidor agressivo. Lembra que eu comentei no início, né, que a primeira pergunta que a gente tem que se fazer quando a gente vai pensar no portfólio de investimento é qual é a minha tolerância ao risco. Então aqui está bem exemplificado aqui com o retorno que ele teve, bem aderente ao perfil de risco dele. Aqui tem um outro gráfico que eu gosto de mostrar muito, que é a análise de risco e retorno. A gente gosta aqui na consultoria de montar as carteiras sempre nesse primeiro quadrante aqui. O que é isso, tá? Nessa coluna aqui, na vertical, a gente tem quanto que a carteira rendeu nesse período analisado. E aqui, da esquerda para a direita, a gente tem o nível de risco, ou o nível de volatilidade da carteira. Então, o que é esse 3 aqui, por exemplo? O 3 é o Ibovespa. O Ibovespa teve a maior volatilidade aqui dentro dessas carteiras que eu comparei. Aqui 1 é a carteira do cliente, que eu apresentei para vocês. Então, é onde teve o melhor retorno e o segundo menor risco, tá?
Aqui o 2 é o CDI, então se a gente quer zerar o risco, zerar a volatilidade, a gente vai botar aqui 100% CDI, mas também a gente vai ter um retorno maior, né? E aqui é o IPCA, que nesse período até teve um período de deflação e tudo, foi o que rendeu menos, mas também com uma volatilidade bem controlada, né? Então, a gente gosta de montar as carteiras aqui sempre nesse primeiro quadrante aqui, tentando o máximo de rentabilidade com o mínimo de volatilidade. E a gente vê no mercado, no banco, que às vezes a carteira fica lá cheia de fundos muito parecidos, sem ter uma estratégia clara, ou seja, na assessoria, que tem muita operação estruturada, carteira automatizada, COI, a gente vê isso não sendo respeitado, assim. Então, um relato que eu escuto muito dos investidores, pô, eu tô lá, tá lá 2, 3 anos e parece que o patrimônio não sobe, só tem volatilidade e não tem uma entrega com consistência, tá? Eu escuto muito isso. Se você está nessa situação, está com dúvidas, gostaria de ter uma análise de carteira, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Você pode se cadastrar e receber uma análise minha ou de alguém da minha equipe da sua carteira de investimentos. Essa primeira reunião que a gente faz, essa pré-análise de carteira, ela não tem nenhum custo, tá? Então, se você está nessa situação, assim, pá, eu tô achando que a minha carteira tá rendendo pouco, tá dando muita volatilidade, não tô com confiança nos produtos que estão sendo ofertados, preenche os dados no link que está aqui na descrição do vídeo, que a gente vai entrar em contato, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, já aproveita, curte, compartilha com seu amigo, tá? Essas métricas são muito importantes para nós aqui no YouTube, tá bom? Forte abraço, até o próximo vídeo.